Ah, o plantão tá tocando aí, olha aí. É polícia, é tudo. Kubernetes 133 Octane acabou de ser lançado, acabou de sair. Então, eu vou fazer o serviço que você deveria estar fazendo. Vamos dar uma olhada aqui no Release Notes. Vamos dar uma olhada juntos, tá bem? Eu pretendo tecer alguns comentários aqui, enquanto a gente dá uma olhada, tá? Para a gente poder perceber o que tem de novo, o que morreu, né? Quais são esses pontos de atenção, tá bom? Primeiro eu vou desligar essa sirene e aí a gente começa. Olha aí, agora sim, de forma mais tranquila aqui, que dá para suportar, né? Quase tive um colapso nervoso, mas a culpa é minha, né? Eu pensei nessa abertura. Bom, estamos aqui com o release no blog do Kubernetes da versão 1.33 Octane. Então vamos começar aqui, tá? Sobre qual é que é dessa versão, tá bom? Então, algumas features beta e coisas do tipo. Vamos ver aqui, olha. Esse release, né? Ele consiste em 64 melhorias, né? Dessas 64, 18 são graduações para stable, né? 20 estão entrando em beta e 24 entraram em alpha. E tem duas que, ó, deprecated. Beleza? Eu preciso treinar melhor meu inglês porque withdraw, eu nem sei o que é. Vamos ver aqui, ó. Withdraw. ChatGPT, o que é withdraw? Significa que ela foi retirada ativamente do ciclo de desenvolvimento, ou seja, não estará mais disponível nem em alpha. Então isso é retirado. Deprecated é diferente de withdraw. Olha aí, aprendeu mais uma, hein? Você nem esperava começar esse vídeo aqui aprendendo isso tão cedo. Tá bom, vamos começar aqui de verdade, né, com o logo. Tá bonitinho, hein? Parabéns. A galera do logo sempre se supera, né? Você pensa, os caras já chegaram no topo, o próximo vai vir meio pá. Aí, ó, logo bonitinho. Eu tô apontando pra cá, né? Porque a minha tela de verdade tá aqui, mas a câmera tá aqui. Vou melhorar esse setup. Mas se liga. Kubernetes 133 Octane. Da onde que vem isso, tá? Eles vão explicar aqui embaixo, eu dei uma lida já, que Octane é a cor da magia, tá? É inspirada por Terry Pratchett. É uma série de livros, tá? Que se chama Discworld. É meio Tolkien, Amos Green, tá? Pelo menos foi isso que eu encontrei na Wikipedia, a fonte correta de se encontrar informações, tá bom? Se você tá procurando em outro lugar, tá vacilando. Mas eu gostei bastante do que eles escreveram aqui, porque o Kubernetes, né, tá entrando na sua segunda década, e a gente está celebrando essa magia, né, dos mantenedores, que é um mega trampo, para não dizer um puta trampo, manter e evoluir essa ferramenta gigantesca e o ecossistema, tá? Então, primeiro, meus parabéns. Põe um cheers aqui, editor. Parabéns para todo mundo que se dedica e faz essa parada acontecer, tá bom? Que inclusive lá no final fala quem são, né? Tem a lista, dá pra você dar uma olhada, mas tem uma galera pra manter isso aqui funcionando, tá bom? Eu, inclusive, vou fazer um Kubecast com quem tá me devendo, vou cobrar aqui. Carol Valência. A gente vai bater um papo, ela participou do Release Notes do último, né? E ela vai poder trazer algumas experiências aí pra nós, tanto de comunidade como de release de uma versão. Muito da hora, tá bom? Então vamos lá. O Kubernetes 133, então vamos ao Spotlight, né, dos Key Features. Né? Primeiro, vamos começar pelas stables. Né? Sidecar Container. Olha, até por isso eu coloquei minha camisetinha do Istio. Bom, então vamos lá. Começando propriamente aqui. Sidecar. Bom, se você tá aqui no Kubernetes 133 e não sabe o que é Sidecar, tá? Precisa dar uma olhada nisso urgente. Bom, até por isso eu falei da camisetinha do Istio aqui. Né? Então, Sidecars. Precisa dar uma olhada. Bom, o Sidecar, né, ele faz deploy de um container auxiliar aí e tem suas capacidades extras, beleza? Você pode separar certas capacidades, né? No caso do Istio, por exemplo,
você está deixando a cargo do sidecar do Istio, né, controles de rede, por exemplo, né, do tráfego de rede aí, tá? Para dar um exemplo de sidecar. Então, o Kubernetes implementa sidecar como uma classe especial, né, de init containers com start policy always, garantindo que o sidecar começa, né, se inicia antes do container, da aplicação mesmo, e se mantém rodando, né, durante o ciclo de vida do pod. Tá? O que é importante aí, né, para você poder ter esses controles aplicados à sua aplicação. Beleza? Aplicados à sua aplicação, não sei se pode isso. Bom, os sidecars podem utilizar probes, né, e seu out of memory score estão alinhados com o primeiro container, né, para prevenir que, né, o sidecar mate a sua aplicação, tá bom? Sempre importante, né, que uma aplicação anexa não bate a aplicação principal. Bom, olha só, beta, in place resource resized for vertical scaling of pods. Olha só que beleza. Então, a gente já tinha um cap aberto aqui, olha. Aqui, o cap aberto, né? Cap este, vamos abrir aqui, ó, numa outra aba. Olha só, cap. Cap é Kubernetes Enhancement Proposal. Uma proposta de melhoria, né? Então, alguém mete aqui uma proposta, olha. E se a gente tá falando do vertical aqui, ó, vertical, né, resize vertical de pods. E se isso fizesse sem restartar o pod, né? Tá, porque hoje já funciona, né, vertical pod autoscaler. Não, isso mesmo. Mas restartando, né? Então, esse que está em beta aqui, né, in place resource size, né, ele vai descrever esse template aí de que o pod vai estar rodando, né, e memória e CPU podem ser, ou até réplicas, olha só, vão ser alteradas com o pod ainda rodando, tá? Os workloads podem escalar horizontalmente, mudando a quantidade de réplicas, ou verticalmente, mudando a quantidade de recursos, tá bom? Então essa é a diferença de escalar horizontal ou vertical, tá? E aí aqui vem a pergunta, né? Podia ser, essa mudança podia acontecer sem restartar esses pods? Então esse cap aqui, 1287, fala exatamente sobre isso, e agora ele está em beta, tá? Isso é uma notícia muito importante, muito boa, né? Porque o uso de recursos é sempre uma questão, né? Esbarra em FinOps, né? Esbarra no tamanho do seu cluster, na utilização correta dos recursos. Então, a gente poder ter isso aqui, né? Modificar o tamanho de um pod sem precisar restartá-lo, tá? É uma feature bem importante, porque a gente pode, hoje, né? A gente tem algumas ferramentas que vão analisar isso, né? E modificar o tamanho dos pods. Só que a gente sabe que o mundo não é tão essa utopia do Cloud Native, que tudo tá lindo e maravilhoso, tá? Que aí você tem vários pods, e aí muda e faz rollout, o cliente nem sente, tá? Não são todas as vezes que isso vai acontecer assim. Se hidrate. É água, juro. Bom, então, se você pode modificar esses limites de recursos sem precisar reiniciar o pod, tá? Essa é uma feature e tanto. Tá? Então, a gente vai ganhar muito com isso. Imagina, por exemplo, o KRR, né, uma ferramenta que a gente usa bastante, que ele vai analisar e vai te dizer, olha, os limites e os recursos aqui, né, estão meio fora, deveriam ser esses e tudo mais. E aí você aplica isso, tá? Aplique essa mudança lá nos limites e recursos. E aplique, né, se você não está aplicando. Mas, imagina que isso poderia ser automatizado, né? Então, assim como a gente faz com a quantidade de pods, né, aumentando e diminuindo, a gente também vai poder fazer com um único pod, né, aumentando e diminuindo
os recursos desse pod. Seja lá pela necessidade que for. Eu, particularmente, acredito que grande parte, tá, das aplicações deveriam seguir o caminho do Horizontal Pod Autoscaler, né? Então você tem mais réplicas menores que fazem a sua parte ali, e isso escala e diminui, assim como o seu cluster. Tá? Isso é muito mais eficiente. Agora, existem aplicações que necessitam desse tipo de abordagem, tá bom? Então, é por isso que isso está saindo, tá bom? Beta, tá em beta. Alpha. Então agora uma feature alpha. New Configuration Option para o kubectl. Né? Então são as User Preferences aqui. Né? Então na versão 33 a gente está introduzindo aí essa feature alpha, né? Que é optativa. Né? Então você pode ter um opt-in aí no seu configuration file que vai separar as suas User Preferences das suas credenciais. Tá? Então que inclui seus alias e qualquer outra coisa. Né? Que aí você pode compartilhar isso sem compartilhar as suas credenciais. Tá bom? Então faz parte também aqui do CAP, olha só, né? Que é muito legal, um destaque aqui, né? Porque as features vão chegando a partir de CAPs, né? A partir de solicitações, de propostas de melhoria. Claro que existe um trampo, tá? Não só em você conseguir que essa melhoria vá para frente, mas também de você participar e fazer ela ir para frente. Tá bem? Bom, vamos lá. Mais features indo para stable. Então essa seleção de improvements, né, que estão em stable na day3. Backoff limits per index para jobs indexados. Esse release ele vai graduar para stable, né, que permite você setar limite de backoff aí por index, né, lá nos seus jobs. Tradicionalmente, o backoff limit, o parâmetro, né, especifica o número de retries antes de considerar que um job falhou. Essa melhoria permite que cada index, né, num job indexado, tenha seu próprio backoff limit, né, esse limite de retentativas, provendo um controle mais granular, tá? E dependendo aí também, né, do comportamento aí de cada uma das tasks que você tem, né, desses jobs. Isso garante que, no caso de falha, um índice não termine prematuramente um job inteiro. Então isso aqui é muito legal porque backoff limit, né? A gente normalmente vê isso quando a gente está fazendo crash loop backoff, né? Você tem um crash e aí ele espera um momento, né? Esse backoff time aqui, esse tempo, para poder tentar de novo. E ele fica nesse loop, né? Crash loop backoff, né? Então esse backoff time, né? Esse tempo de espera aí, ou quantas vezes até desistir, tá? Então é isso aqui que a gente está tratando aqui. Nos jobs, a gente vai poder tratar isso, né, por index. Então, alguns tentam mais vezes, até falhar de verdade, outros não. Você está mais livre agora. Fique calmo. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, hein? Cuidado. Job Success Policy, né? Então, vai poder usar essa Spec Success Policy. O usuário pode especificar qual index do pod tem que dar sucesso, né? Quantos pods precisam dar sucesso ou uma combinação. Essa feature, né, vai trazer benefício para vários tipos de workload, incluindo simulações, quando completa parcialmente, né, é suficiente. Né? Então, de repente, né, meio certo é certo. Trave é gol. É isso que eles estão fazendo aqui. Tá bom? Então, você vai poder definir aqui, né, success count. O que é um benefício aí, né? Principalmente para simulações, eu acho. Eu não consigo pensar em nenhum outro cenário aqui. Também não estava preparado para a imaginação aqui hoje. Estou preparado para ler. Beleza? É isso. Bound Service Account Token Security Improvements. Essa melhoria introduz uma feature que inclui um token único, né? JWT ou JTI, na informação do Node. Com esses tokens habilitados, mais precisamente, eles vão validar e auditar
Adicionalmente, ele suporta uma restrição ao node específico, garantindo que tokens são usados unicamente para esses nodes destinados, né? Então, reduzindo o risco, né, de token usado incorretamente e potenciais brechas de segurança, né? Então, a gente vê mais um olhar aqui de segurança dentro do próprio cluster, né? Aqui a gente está falando, olha só, colocando em prática outro conceito, Zero Trust. Não importa. O Node está aqui, está do lado do meu cluster, ele podia confirmar, está na rede dele. Não. Tem que ter o token, tem que estar válido esse token e etc, tá bom? Segurança é um ponto muito importante, gente. A gente não pode continuar deixando isso para depois. Beleza? Então tá bom. Mais um gole d'água. Toma água também. Será que a água tem alguma coisa a ver com segurança? Não sei. Não sou muito de beber água. Acho que é a primeira vez que eu tomo essa semana. Subsource Support no kubectl. Subresource. Eu já ia falar, não conheço essa palavra. Subresource. Agora sim. Subresource. Suporte no kubectl. Esse argumento agora está disponível em general, né? Para os subcomandos kubectl. Tipo get, patch, edit, apply, replace. Permitindo ao usuário, né, fazer update em subrecursos para todos os recursos que tenham suporte. Então, tem um reference aqui para a gente aprender um pouco mais sobre isso, né? A referência do próprio kubectl. Vamos dar uma olhada se é fácil. Será? Subresource. Você consegue, né, olhar aqui, mesma coisa que estava escrito lá. Então, para todos os recursos que suportam eles. No Kubernetes 1.33, apenas o status, scale e size subsource are supported. Para kubectl edit, o scale subsource não é suportado. Se você usar menos subsource com o kubectl edit e especificar scale como subrecurso, o comando vai dar erro. Tá, então essa é a parte que não funciona. Eu queria a parte que funciona. A parte que funciona é com get, patch. Patch não, path. Patch, aqui é patch, não path. Patch, edit e apply. Beleza? Essa é a parte que funciona. Então, não funciona para tudo. Beleza? O contrato da API com subrecurso é idêntico ao full recurso. Então, enquanto o status é um novo valor, tá? Mantém em mente que o subrecurso pode potencialmente ser reconciliado a partir do controller com um valor diferente. Beleza? Bom, isso aqui tem que testar aqui para a gente poder ver de verdade na prática. Vamos ver. Depois eu posso pôr um labzinho. Beleza? Tá bom. Próximo. Multiple Services CRDs. CRDRs. Essa melhoria introduz uma nova implementação de alocação lógica para IPs. Então, no cluster inteiro, todo o serviço do tipo cluster IP, né, tem um único IP preso nele. Né? Então, tentar criar um serviço com um cluster IP específico que já foi alocado vai te retornar um erro. Para fazer o update do IP da lógica, usa dois Nearly Stable API Objects. Então são esses dois objetos novos da API, né? Service CID, CIDR, muito mais fácil. Service CIDR e IP address. Sei lá porque eu estava falando CID. Agora, geralmente, né, estão disponíveis. Essas APIs permitem ao administrator, né, o cluster administrator, que não é para ser qualquer um, para dinamicamente crescer o número de IPs disponíveis do tipo cluster IP, tá? Criando novos services CIDR. Tá?
Esse é outro cap aqui, de novo, e esse é do Seed Network, claro, né? Então aqui você vai poder alocar, né, novos IPs tendo um novo service CDE, tá? Então, continua crescendo, né? Os clusters continuam crescendo de tamanho infinitamente, tá? Boa, vamos continuar. NF Tables Backend para o kubeproxy. NF Tables Backend para o kubeproxy é agora stable, adicionando uma nova implementação que melhora significativamente a performance e escalabilidade para implementação de services no Kubernetes. Por razões de compatibilidade, iptables ainda é o default em Linux, em Nodes Linux, tá? Se liga, tem um guide aqui para migração, check, se liga, que tudo isso, tá? Se você quer tentar isso, beleza? Então, o NFTables é uma melhoria de grande performance, tá bom? Em relação ao iptables, tá? Vale a pena dar uma olhada e vale a pena manter seu cluster atualizado, tá? Vou aproveitar agora para falar sobre isso? Talvez. Não. Topology Aware. Routing with Traffic Distribution. Prefer Close. Vamos ver o que é isso aqui. Nesse release, graduamos o Topology Aware Routing e Traffic Distribution para GA. Tá? General Available. Isso vai permitir que a gente otimize o tráfego em clusters multizona. Isso é muito bom aqui. O Topology Aware mira aí, né, no Endpoint Slice. Vai poder habilitar componentes como o kubeproxy para priorizar o tráfego, né, para endpoints na mesma zona, reduzindo a latência e o data transfer, né, entre elas. Olha, isso aqui é importante. Vou abrir um parênteses aqui. Topology Aware. Então, isso aqui tá ligado na topologia. Tá? Traduzindo para o inglês das streets. Olha só, você tem um cluster, e aí quando você vai construir seu cluster, você pensa, bom, preciso do máximo de SLA possível aqui, né, de resiliência. Então vou criar meu cluster em 2 zonas diferentes, ou 3, se o cartão black está sobrando aí. Tá bom? Só que tem um problema. Até hoje, o routing, né, aqui, o kubeproxy, cadê ele? Aqui, ó. Olha só, o kubeproxy. O kubeproxy não sabe disso. Então, ele vai mandar requisições para quem está disponível, né? Só que imagine que você tem um back-end e um banco rodando no mesmo cluster, ou um front e um back, tá? Uma API e uma outra API, não importa, tá? Você tem todas elas rodando dentro do seu cluster. E aí, a API A está chamando a API B, só que uma está na zona A, API A está na zona A para ficar fácil, e a API B está na zona B para ficar difícil, tá? Então, você vai trafegar entre zonas, o que aumenta a latência e o que cobra, tá? Cobra alto isso, tá bom? O tráfego entre zonas é cobrado e cobra alto. Então aqui, o Topology Aware, tá, vai permitir essa distribuição de tráfego, né, para que ele priorize, não é apenas, mas que ele priorize. Então, grande parte do tráfego, né, se não tiver, manda para o outro. Beleza, é para isso que eu tenho resiliência. Mas se tem uma na mesma zona, manda para da mesma zona. Para da mesma zona. Amazônia não. Para da mesma zona. Beleza? Isso é muito importante. Então, olha aí, ó. Isso é um bom motivo para você fazer o quê? Atualizar suas coisas. Tá? Se liga. Tem coisa importante aí, hein? Bom, options to reject non-SMT-aligned workload. Essa feature adiciona policy options para controle de CPU, habilitando a rejeitar workloads que não se alinham ao simultâneos SMT, né? Simultâneos multithreading. Então, configurações de SMT. Essa melhoria, agora em GA, né, garante que quando o pod request vem para CPU core exclusivo, o CPU pode
garantir, né, a alocação de um core inteiro, comprising primary and sibling threads. Separando aqui, né, comprometendo a thread. Em sistemas, né, com esse SMT enable, então você pode prevenir cenários, né, que workloads, onde os workloads compartilham, né, esse recurso CPU em formas não desejadas, tá? Então isso aqui, tá, é para sistemas com simultâneos multithreading, né? No mundo ainda onde a gente vê muita aplicação monothread, né? Ler aqui sobre multithread simultânea, tá? É algo bem à frente do nosso tempo. Mas tá aí. Vamos para o próximo. Defining pod affinity and anti-affinity using match label keys e mismatch label keys. The match label keys e mismatch label keys, o campo, né, disponível no pod affinity, permite aos usuários um controle melhor do escopo, né, dos pods que podem existir, né, ou não existir, coexistir ou não coexistir, o affinity anti-affinity aqui dos pods. Essa opção stable agora, né, complementa o label selector. O field o campo, né, de affinity facilita, né, esse scheduling, tá, para rolling updates mais versáteis, né? Como também para o isolamento de serviços gerenciados por ferramentas que estão controlando aí, né? Então, estamos falando aí do seu Argo e etc. Então, Affinity e Anti-Affinity aí, né? Ganhando mais poderes aí, tá? Para quem pode ou não conviver junto. Consider intents e tolerations quando você está calculando o topology spread, screw. Então, essa melhoria, enhancement, palavra difícil, melhoria. O pod topology spread, né, ele está adicionando dois fields, node affinity policy e node tents policy. Esse campo agora permite aos usuários whatever node affinity rules and não entendi aqui. Permite aos usuários especificar qual node affinity, qual regra de node affinity e node tent deve ser considerada quando está calculando a distribuição pelos nodes, né? Então, a gente está falando do topology spread de novo aqui, né? Por default, né, ele está honrando aqui, né, o node affinity. Significando, né, que somente nodes com pod node affinity ou selected estão incluídos na distribuição. O node tent, né, o default é ignore, indicando que o node com tent não vai ser considerado. Essa melhoria provê mais um controle, né? Então, de novo aqui, o Kubernetes sempre se mantendo com essa filosofia de ser flexível, né? Isso é importante, essa flexibilidade que ele se mantém na filosofia mesmo, né, do Kubernetes. Então, ele permite essa granularidade, tá? Por padrão, é honrar o affinity e ignorar o tent. Mas, de novo, está na sua mão e você pode controlar. No seu cenário, isso pode fazer sentido ou não. Top. Estamos acabando? Não. Volumes Populators. Depois de ser beta na 1.24, Volume Populators graduou para GA na 1.33, finalmente. Essa nova Feature Stable provê um jeito de permitir o usuário de pré-popular volumes com dados de vários recursos, e não só do Prestable Claim. Clone, né? Não só do PVC clone ou snapshot. Esse mecanismo relies, sei lá, né, no data source. Então, ele existe, né, no data source ref, no campo data source ref, com o PVC, lá no PVC, né? Esse campo oferece mais flexibilidade, novamente, né, que o existente data source, que permite custom resource para ser usados aqui, tá? Um controle especial, Volume Data Source Validator, né, checa, valida
esse data source desse seu new CRD, né, desse seu novo CRD. For API kind named volume populator. O volume populator, esse que a gente está falando, né, permite que você, a API, né, permite que o volume populator controller registre esse tipo de data source, né, e você pode, aqui você precisa setar isso dentro do seu cluster, esse CRD, para poder usar o volume populator, mas aí você vai conseguir popular o seu volume sem precisar ser necessariamente por um snapshot, tá? Então talvez você pode injetar diretamente aqui os seus dados e aí ter um volume já pronto, beleza? Beleza, continuando aqui então, always honor persistent volume reclaim policy. Então essa melhoria permite aqui, endereça, né, essa issue, né, onde o PV, né, o reclaim do volume, não é sempre honrada, levando a resource leaks, né? Então, vazamento aí, porque você tem algumas, você tem o delete, você tem o reuse, né? Então, se não honrar isso, colocar de volta um disco para ser utilizado, né, numa aplicação, isso pode gerar problemas. Imagina você ter um disco já com dados, né, que não são os dados que você vai utilizar, mas uma outra aplicação poder ler, e isso poderia ser feito de maneira maliciosa, né? Bom, então, especificamente, né, se um PV é deletado antes de antes de ser associado a um PVC, o delete reclaim policy pode não ser executado, né? Deixando, né, para o storage class, deixando o storage class intacto. Para mitigar isso, o Kubernetes agora tem os finalizers, né, nos PVs, garantindo que o reclaim policy, né, é reforçado aí, independente da sequência de deleção, né. Essa melhoria prevê retenção de disco ou recursos, mantendo a consistência do life cycle aí, do PV. Beleza? Então, mais uma coisa importante, mais um olhar para segurança. Da hora? Vamos continuar, tem paciência ainda? Vamos seguir. Então, novas features em beta, tá? Vamos passar um pouco mais rápido pelas betas, tá? Porque você precisa ficar de olho e testar isso, tá bom? Testar isso que está em beta. Bom, suporte para DSR no Windows Kube Proxy. DSR provê uma performance melhorada aí, tá? No tráfego aí dentro de Kube Proxy de Windows. Eu não sei nada sobre Kubernetes no Windows, tá bom? Então não posso nem comentar isso aqui. Próximo, suporte Structure Parameter Support. Enquanto o Structure Parameter Support continua em beta, né, não T3, essa parte importante, né, do DRA, o Dynamic Resource Allocation, teve uma grande melhoria. A sua nova V1 Beta 2 versão, né, ela simplifica o recurso da API e usuários regulares com namespace Cluster Edit agora podem usar o DRA, Dynamic Resource Allocation. A gente está falando disso lá em cima, né? Então, o Kubelet agora inclui Seamless Upgrade Support, né? Então, só que tem que ter atenção aí, ó. É a nova API, tá? V1 Beta 2. Então, não vacila e tá em beta. Então, tenha atenção. Dynamic Resource Allocation para Network Interface. O reporting standard, o padronizado, né, de network, data via DRA, introduzido na 1.32, está em beta agora, né? Então, é alfa, gradou para beta. Esse habilita uma forma mais nativa de integrar, né, dentro do Kubernetes, simplificando o desenvolvimento e administração de devices de network, tá? Então, se você quiser saber um pouco mais, tem aqui o anúncio no 1.32, né? Foi quando ela foi introduzida.
handle schedule pods early when scheduler does not have any pod on active queue. O que será que isso quer dizer? Essa feature melhora a queue de scheduling. Por trás dos panos aqui, o scheduler faz isso, né? Popping pods from the back-off queue, né? Pela fila do back-off. Então ele faz isso trazendo os caras lá dessa fila. Which are not back-off due to errors when active queue is empty. Tá bom, que não está sendo usada quando a active queue está vazia. Anteriormente, o scheduler fica idle, inclusive quando a active queue está empty. Essa melhoria, né, improves scheduling efficiency, preventing that. Então, eu não entendi muita coisa aqui, precisa olhar com mais atenção, né, porque isso aqui, a gente está falando sobre uma coisa que está rodando por debaixo dos panos, né, é o scheduler, como ele está lidando com a fila dos pods, né, então, schedulados e dos que não estão. Bom, fica a lição de casa. Asynchronous preemption em Kubernetes Scheduler. Preemption ensures high priority pods get the resources they need by eviting low priority clients. Olha aí, esse preemption, né, ele vai garantir, né, que pods com maior prioridade peguem os recursos, né, deixando-os com menor prioridade para trás, né. Então, prioridade, é isso que diz, né? Isso chegou em alpha, está graduando para beta agora, tá? Então, operações pesadas aí, como API calls, delete pods, são processadas em paralelo, né? Permitindo que o scheduler continue a schedular pods sem delays, tá? Essa melhoria beneficia clusters com churn de pod, né? Essa troca aí de pods muito alta, tá? Garantindo mais eficiência da API do próprio Kubernetes, né? Então a gente está falando de novo aqui, ó, do scheduler, então de componentes internos do Kubernetes, beleza? E aí eu quero até destacar de novo aqui, né, a importância de conhecer e entender, né, esses componentes dentro do seu cluster, tá? Você é um administrador de cluster, uma administradora de cluster, uma pessoa que administra clusters, então tem que entender como esses caras funcionam, tá bom? A minha lição de casa tá ficando aqui, ó. Vou ter que ler depois desse Active Queue aqui. Eu não conheço. Cluster Trust Bounded. No Cluster Scope, o recurso designado para fazer o trust, né, dos certificados aqui foi graduado para beta. Essa API faz isso ficar mais fácil, né, para certificados em cluster, né, para publicar essa comunicação do X509, tá? Então, mais segurança, né, dentro do seu cluster, a comunicação dentro dele, né, entre o cluster mesmo, né? Boa. Fine-grained Supplemental Groups Control. Olha só, esse cara aqui foi introduzido na 1.31, então não preciso dar muito mais detalhes, mas essa melhoria, né, ela ajuda a endereçar algumas preocupações, né, de segurança, onde membros de certos grupos de container, de imagem de containers, né, podem te levar a não desejados, né, acesso não desejado ou bypass da policy. Tá? Então esse fine grain, né, esse controle mais fino, tentar garantir isso aqui, tá? Então, mais um passo de segurança. Mais uma vez, está vendo um destaque para a segurança aqui dentro do Kubernetes, beleza? Não deixa a sua de lado. Support for mounting images as volumes. Support for Open OCI, né? Open Container Initiative, OCI images, como volume no pod. Veio na 1.31, né? Então, já está aí há um tempinho. Né? Então, essa feature permite que o usuário especifique uma imagem com um volume dentro de um pod, né? Quando está reutilizando esse volume como dentro do container. Isso abre a possibilidade de
colocar no volume dados separados e compartilhar entre os containers, sem incluir eles na imagem base, tá? Na imagem principal, reduzindo vulnerabilidades e simplificando a criação de imagens. Seguindo, passei. Suporte a namespaces com Linux Pods. Um dos mais antigos caps, o 127, peraí. O de cima é 4.600, esse é o 127. Vamos dar uma olhada nele. Que data é? 2016, galera. Um cap de 2016. Suporte user namespace nos pods. Um cap de 2016. Do Dark Wing. Não deve ser esse o nome do cara, né? Mas, bom, beleza. Parabéns. 2016. Vamos voltar. Pod Security Improvement by using. Então, mais um improvement de segurança, né, usando Linux User Namespace para os pods. Esse cap foi aberto em 2016, não precisava ter ido lá, né? Era só ler. Depois de muitas interações, ele foi para alpha na 1.25 e beta na 1.30. Ele vem desabilitado como default, tá? E foi movido para on by default beta a partir da 1.33, tá? Então, a gente pode escolher ainda, tá bom? O suporte não impacta nos pods, a menos que você especificamente, né, coloque lá pod.spec os users, né, como foi destacado lá na 1.30, essa é um importante milestone, né, para mitigar vulnerabilidades, né? Mais uma vez, um olhar para a segurança aqui, gente, tá? Olha só, o lance estava largado não, mas estava andando devagar, né? Desde 2016, tá? Para entrar em alpha na 1.25, é claro que tem muito desenvolvimento e pega em muitas coisas, né? Tem que modificar um monte de coisa aí, tá? Mas finalmente, tá entrando aí 1.33, beleza? Pod Proc Mount Option. A option Proc Mount introduzida em alpha na 1.12, meu Deus, off by default, né? Desculpa, em beta na 1.31, foi movida para on by default na 1.33. Essa melhoria, né, faz o isolamento do pod, né, isso melhora o isolamento do pod, permitindo aos usuários um fine tuning de novo, acessar o /proc do file system. Especificamente, isso adiciona um campo no pod do Security Context, né, que permite fazer override do comportamento padrão, né, mascarando aí e fazendo certas partes do /proc, né, como read only. Isso é prático, né, em cenários onde o usuário precisa rodar containers não privilegiados, né, dentro de pods de Kubernetes usando esses namespace. Normalmente, o container runtime starta outro container estritamente com esse /proc mount, né, mas rodar isso com sucesso, os containers precisam de um pod sem privilégio. Então, eles precisam de um mecanismo para poder relaxar, né, entre aspas, esses default. E isso a feature provê exatamente isso, né? Então, porque para o default, um container não privilegiado não vai poder acessar o /proc, por exemplo. Então, esse proc mount, né, vai permitir isso. CPU Manager Policy, para distribuir CPU across NUMA nodes. Eu não sei o que é NUMA. Non-Uniform Memory Access. Não sei o que é NUMA nodes. Essa feature adiciona uma nova policy, uma nova opção de policy para o controle de CPU, para distribuir CPU across NUMA nodes. Em vez de concentrá-los, né, num single node. Isso otimiza a alocação de CPU, né, lançando workloads across multiple NUMA nodes, thereby improving performance and resource utilization. Melhorando a performance e a utilização de recursos
and multi-Numa Node Systems. Tá aí, vou ter que pesquisar Numa Node Systems. Se alguém quiser deixar no comentário aí, alguém explicando, tá? Eu cheguei aqui no Flow, é isso, tá bom? Tô lendo e compartilhando com vocês. Assiste aí na hora do almoço, esse é um bom horário pra você pegar, tá bom? Vamos lá, estamos quase acabando. 0 second sleeps for container pre-stop hooks. O Kubernetes 1.29 introduziu a ação de sleep, né, para o pre-stop lifecycle hook, né? Então, no lifecycle aí, né, pré-stop, tem pré-start, pré-stop, tudo mais, no lifecycle do seu pod, permitindo containers para ficarem em pausa por um tempo, né, determinado, né, antes de terminar. Isso provê um método aqui de delay, né, antes do container shutdown, facilitando tarefas como treinando as conexões e terminar algumas operações. Tá? Então, pode ser o sleep por 0 seconds. Internal tooling for declarative validation of Kubernetes native types. Por trás dos panos aqui, as partes internas do Kubernetes estão iniciando a usar um novo mecanismo de validação de objetos e mudanças de objetos no Kubernetes 1.33, introduzindo Validation Gen, uma ferramenta interna do Kubernetes para gerar Validation Rules. O alvo aqui é melhorar a robustez e a forma de manutenção da validação da API, né, permitindo os developers especificar essa validação, né, declarativamente, reduzindo o coding manual, né, manual coding errors, e garantindo consistência, né, across the code base. Então, garantindo que todo mundo está utilizando essa validação do mesmo jeito. Beleza? Para quem não desenvolve Kubernetes, isso aqui não tem muito valor, mas tem valor para quem usa o Kubernetes e para quem, de repente, está pensando em ir lá desenvolver e colaborar. Tá bom? Novas features em alpha. Vamos passar ainda mais rápido pelas features em alpha. Tá? Configurable tolerance for horizontal pod autoscalers. Então aqui a gente vai ter uma tolerância para o HPA. Beleza, tá em alpha. Container Start Delay. Então já vem em alpha na 1.32. Né? Então a gente tem um fine tune, né? Como vai controlar aí o restart, né? O Crash Loop Backoff. Olha aí que beleza. Cuidado com o Crash Loop Backoff. Ele quer te pegar. Custom Container Stop Signals. Então a gente tem vários Stop Signals, né? E aí a gente você só podia usar o Stop Signal. Agora você vai poder usar Custom. Então vai poder definir qual é o seu, né? Sem ser especificamente o SIG-tag. Beleza? Dynamic Resource Allocation Enhancements. Galore. Então o Kubernetes 1.33 continua, né, desenvolvendo o DRA com features desenhadas, né, para infraestruturas complexas. Então tem muita coisa aqui. DRA está ganhando muita atenção, né, e é uma feature muito importante e muda muito do nosso jogo de hoje, né, principalmente para quem não está fazendo horizontal pod autoscaler, né, o VPA vinha sendo, né, muito preterido, né, e tem ganhado uma boa atenção aqui, beleza? Robust Image Pool Policy para imagens autenticadas, if not present e never. Essa feature permite o usuário garantir que o Kubernetes requires a Image Pool Authentication check for each new set of credentials, wherever the image is correct in all the node. Então aqui você vai precisar da autenticação mesmo que a imagem esteja no seu node, tá? Tem que ter permissão para poder utilizar. Node Topology Labels are available via Download API. Essa feature permite
e os labels de Node Topology, né, possam ser expostos para download da API. Prioritariamente, no Kubernetes com 33, um workaround, gambiarra, envolvendo usando o init container para pegar a Kubernetes API, né, e trazer. Essa feature simplifica esse workload que pode acessar essa informação de topologia, né? Então vamos deixar uma gambiarra de lado por uma feature alpha. Muito bem. Better report status com geração e observação de geração. Então, metadata generation, esse campo não utilizado nos pods, com extended support. Essa feature vai introduzir aqui o status observed generation, para prover um clear status pod, pod status. Então, você vai ter mais clareza aí sobre o status, tá bom? Support for split level 3 cache architecture with Kubernetes CPU Manager. No anterior, né, o CPU Manager anterior não tinha ciência, né, do split level 3 cache architecture, também conhecido como last level cache, ou LLC, tá? Que potencialmente distribui os CPU sem considerar o L3 cache, causando noise neighbor problem, né? Então essa alpha feature aqui está melhorando esse conhecimento aí, né, do CPU Manager, tá? Para melhorar a performance, né? Então tem que para ele conhecer esse L3 split cache. PSI, Pressure Stall Information Metrics for Scheduling Improvements. Essa feature adiciona suporte aos nodes Linux, provendo esse PSI, status PSI, né, e métricas usando cgroups. Ele pode detectar, né, recursos mais rápido e prover aos nodes um controle mais granular, né, desse scheduling de pods. Isso, pods. Fiquei na dúvida aqui. Era nodes ou pods. Secretless image pools with kubelet. The Kubernetes on disk credentials provider now supports optional Kubernetes Service Account Token. Então você vai poder ter uma token, né? E aí vai poder ser essa credencial para o Node, né? E aí o Node tem permissão de poder baixar essas imagens, né? Então secretless, né? Não precisa sem secret, beleza? Graduation, deprecation and removals. Aqui é só uma lista, né? Mas vamos dar uma olhada nos deprecations. O Endpoint Slice API, né? Stable Takedown 21, efetivamente replaced the original Endpoints API. Enquanto o original Endpoints, né? Era mais simples e straightforward. Então, Endpoint Slices, gente, tá? Ele já está em Stable Takedown 21 e o Endpoint, glória a Deus. Removendo a kubeproxy version information no node status. Na deprecação, na 1.31, né, o status node info kubeproxy version field foi removida na 1.33. Né? Então, a partir de agora, não tem mais essa informação. Inteiramente removida. Removal of in-tree Git repo volume driver. O volume driver do Git repo já vinha sendo depreciado desde a 1.11, 7 anos atrás. Caramba! Desde essa depreciação, né, tem havido preocupações de segurança em como o Git repo volume, quer dizer, volumes do tipo Git repo podem ser explorados e ganhar remote code execution, né? Então, isso foi completamente removido na outra vez. Se alguém ainda usava isso aqui, você tá muito, muito mal, cara. Você tá precisando rever muitas coisas, tá bom? Host Network Support para pods de Windows. Windows Pod Networking, né, mirou para conseguir essa feature, né, em paridade, né, com Linux e prover uma
densidade de cluster maior, permitindo containers para usar Node Networking Namespace. A implementação original vinha da 1.26, e por causa disso teve algumas comportamentos não esperados, tá? Associados com esse cap, e esse suporte foi removido full na 1.33. Então, pessoal do cluster com Windows, se liga aí, tá? Beleza, olha só, tem o release notes aqui, tá? De repente vale a pena se dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui, mas tá fácil, tá? O 1.33 já está disponível, né? Aí aqui, olha, a gente tem o release team, parabéns aqui, ele cita um pouco da velocidade do time e o tamanho. Eu dei uma lida agora há pouco. Olha só, durante o release cycle da 1.33, foi de 15 semanas, de 3 de janeiro a 23 de abril, ontem, o Kubernetes recebeu contribuições de mais de 121 companhias diferentes e 570 indivíduos, né? Que parece pouco para o tamanho desse projeto, tá? Eu pensaria em coisa da ordem de milhar, não de centena, né? Mas, que legal, né, para um release, né? Então a gente está falando aqui de gente que estava trabalhando. Então, nesse ecossistema da Cloud Native, né, chega a mais de 435 companhias, contando 2.400 no total de contribuidores, tá? Você consegue ver nesse dashboard, vamos ver o que tem nesse dashboard. Comparação da contribuição. É o DevStats. Olha aí, tá aí. 16 do 1, né? E a gente tem aqui as contribuições. Então a gente ainda tem bem próximo aqui, né? Mas a amarelinha são os developers, né? 2.366 developers contribuindo aí, né? E a gente tem perto dos 400 aqui de companhias contribuindo no código, que é muito massa, né? É um projeto que é utilizado por todo o planeta, tá? Então é muito bom que todo mundo está contribuindo, tá bom? Aqui tem alguns eventos, vale a pena você dar uma olhadinha. Os próximos aqui da gente tá chegando o de Lima, né? KCD Lima. O KCD Rio acabou de passar, então a gente tem o KCD Lima agora. E eu tenho um destaque para dizer aqui. Eu vou deixar o logo aqui, ó, em destaque do Octarine, que a versão 1.33 acabou de sair, tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer que a 1.29 já está de end of life, tá? Já não é mais para você estar utilizando a 1.29, nem a 1.29, tá? Então, tem que estar pelo menos na 1.30. Outro destaque é que, por exemplo, muita gente usa hoje em dia Kubernetes gerenciado. Então, se você está na 1.29, já entrou no Extended Support. Já entrou, tá? E se você não entrou, eu já estou na 1.30. Você só tem até julho. Abril já foi. Já estamos em maio. Tem que atualizar seu cluster. Aproveita. Aproveita agora. Tem um monte de feriado que está acontecendo aí e tudo mais. Tem uma baixa aí de repente, tem um espacinho, umas janelas melhor. Testa, valida, faz o update. Tá? Mantém seu cluster aí uma para trás. Tá? Põe pelo menos na 1.31. Já está ótimo. Pelo menos na 1.31. Beleza? Tá? Deixar seu cluster desatualizado é talvez o primeiro erro de segurança e de administração. Tá bom? Então, não deixe isso acontecer. Faz a sua parte, mantém seu cluster atualizadinho, bonitinho. E daqui a pouco, né? Agora ainda não. Agora tá cedo para poder ir pro Octane. Mas daqui 2 meses, 3 no máximo, tá? Já tá saindo a próxima versão. E aí a gente já pode começar a pular para essa, tá bom? Essa aqui, no máximo em dev. A minha CX já muito full hipster. Aqui ela tá andando na crista da onda. Beleza? Foi um prazer. Se você gostou desse tipo aqui, se você ficou até agora, tá bom? Obrigado. Se você gostou desse tipo de formato, deixa seu comentário aí, né? A gente pode comentar e fazer isso com outras notícias importantes, né? Sendo num jeitinho mais dinâmico aqui, tá bom? Quase uma Twitch. Quem sabe a gente chegar lá. Beleza? A gente se vê. Até mais. Tchau.